Como comprar um PC ou Mac usado? Entenda os riscos e faça um bom negócio. Muita gente pensa em comprar um PC ou Mac usado, mas tem medo de errar na hora de escolher o computador. Para quem está nesta situação, eu preparei algumas dicas para mostrar que é possível adquirir e usufruir por um bom tempo um computador que não é zerado. Antes de iniciar a busca, é necessário estar ciente de que, ao comprar de um equipamento usado, dificilmente se encontra um modelo atualizado. É provável que ele tenha o processador um pouco defasado, menos memória RAM que o padrão atual e discos com menor capacidade. Em compensação, encontra-se preços menores e, dependendo do vendedor, boas condições de pagamento. O primeiro item, e o mais importante a ser verificado, é a confiabilidade de quem está vendendo a máquina. Neste quesito, quanto mais o comprador conhecer o vendedor, mais saberá como ele cuidava do aparelho ou em caso de empresa, se vale a pena negociar com ela. Encontrando os pequenos defeitos, desfeitas as dúvidas em relação ao vendedor, é hora de avaliar o equipamento na prática. Uma das primeiras verificações a ser feita é a visual. O interessado deve olhar atentamente para o computador, de todos os ângulos, e ver se existe algo de anormal ou que esteja em desacordo com suas expectativas. Falhas na tela, monitor com pontos luminosos que exibem cores que não condizem com a imagem, teclas que não funcionam e danos na carcaça são alguns tipos de defeitos que podem haver. Nenhum detalhe pode passar despercebido e cada defeito encontrado deve ser questionado. Depois, é hora de avaliar se a compra vale a pena mesmo com as imperfeições notadas e, caso a pessoa opte por fazê-lo, é capaz de conseguir um bom desconto. De qualquer modo, antes de fechar o negócio, é necessário ver o aparelho funcionando. Portanto, é fundamental ligar o computador e verificar se a ventoinha da fonte está funcionando. O passo a ser tomado em seguida é verificar se a CPU está sendo produzido algum ruído e, depois de alguns minutos, tocar na carcaça e sentir se está esquentando. Todos esses itens, se confirmados, indicam defeitos de hardware que podem gerar outros problemas maiores no futuro. Checando a inicialização. O primeiro teste a ser feito na máquina ligada é a observação do processo de inicialização, seja em um PC ou Mac. O interessado deve acompanhar o processo de boot do equipamento e olhar atentamente para ter certeza de que ele não vai parar em algum momento. Qualquer pausa durante a inicialização é um forte indício de problemas e deve ser questionado ao vendedor. O melhor a se fazer com um equipamento com problemas na inicialização é não comprá-lo. Embora tenham um hardware parecido, ambos usam processadores Intel, Max e PCS divergem em alguns aspectos, como a inicialização, o sistema operacional e, em alguns casos, nos nomes de alguns periféricos. Como até o momento apenas verificações visuais foram feitas, é hora de fazer algumas checagens através de programas, e por isso, é preciso separar os dois tipos de aparelhos. Cuidados com PCS. Um dos primeiros cuidados a serem feitos em PCS é verificar seu desempenho. Isto, atualmente, pode ser feito através do índice de experiência do Windows. Ele foi criado pela Microsoft para medir a performance do computador de acordo com os componentes do sistema, como processador, memória, disco rígido, etc. Para ver a pontuação do índice de experiência do Windows, o usuário deve seguir os passos: painel de controle sistema e segurança sistema. Entretanto, este indicador pode ser adulterado, por isso, o melhor medidor de desempenho ainda é o uso. Para testar, é interessante iniciar diversas tarefas ao mesmo tempo, como navegar, reproduzir músicas e vídeos, editar texto, entre outras, e tirar suas próprias conclusões. É necessário ainda um especial cuidado também com a identificação do processador e outros itens, pois até mesmo esses dados podem ser alterados por um vendedor mal intencionado. Uma boa ferramenta para dar uma olhada geral no aparelho é o programa AIDA64. Ele permite ver diversos detalhes de hardware e software, o que ajuda, por exemplo, na hora de confirmar se o processador, a quantidade de memória e outros itens são realmente aqueles informados pelo negociador. Em caso de dúvida, embora o Windows tenha um bom suporte a diferentes tipos de hardware, nem todos são reconhecidos pelo sistema operacional.
Por isso, é preciso ter sempre à mão os discos que vêm com o PC. Logo, o comprador deve exigir o CDS ou pode correr o risco de ficar sem um item por falta de driver. Essa exigência é especialmente necessária para usuários mais leigos, que não saberão identificar e procurar os discos de instalação. Se estiver comprando um notebook, é necessário informar-se sobre o funcionamento da bateria e fazer testes exaustivos no aparelho. O interessado deve, de preferência, usá-la até acabar a carga, para ter certeza que ainda está boa o suficiente para suas necessidades. Finalmente, além de ver o desempenho da máquina, é interessante testar todos os periféricos conectados a ela. Usar o sistema operacional e os aplicativos instalados ao máximo também. Assim, caso exista algum problema, é possível detectá-lo antes de efetivar a compra. Cuidados com Macs. É importante ter muito cuidado com as promoções que prometem preços muito baixos. Algumas vezes, os produtos oferecidos são, na verdade, modelos antigos, já defasados ou simplesmente fora de linha. E o pior, isso acontece até mesmo em revendas oficiais. Para não ser enganado, o usuário deve verificar o número de modelo do produto. Para isto, é necessário clicar no ícone da maçã na barra de menos, escolher a opção sobre este Mac, em seguida, ir para mais informações. Na seção Hardware, o usuário deve selecionar o menu Visão Geral do hardware. Assim, é possível conferir a especificação do aparelho, verificando todos os detalhes do hardware. A janela sobre este Mac pode confirmar, ou não, as informações dadas pelo vendedor. No caso da compra de um portátil, é fundamental informar-se sobre a situação da bateria e fazer de tudo para testá-la. A bateria de um Mac, mesmo depois de muito tempo, costuma funcionar muito bem, mas como isso não depende apenas do fabricante, um proprietário descuidado pode deixá-la problemática. Neste caso, é importante ter certeza que ela vai atender às necessidades no dia a dia. Assim como no PC, usar o equipamento ainda é o melhor medidor de desempenho. É interessante ligar o computador e usá-lo por um bom tempo, abrindo várias aplicações e forçando-o ao máximo para ver se realmente serve para as suas necessidades. Finalmente, mesmo que os aparelhos da Apple tenham uma sobrevida maior, por causa das atualizações fornecidas pela fabricante, é bom evitar comprar um que esteja muito defasado a ponto de não conseguir executar o último sistema operacional da empresa. Nesta situação, o usuário fica impedido de usar alguns benefícios da plataforma e até mesmo de instalar certos programas. Peça ajuda. Se o comprador não tem os conhecimentos técnicos para fazer a avaliação necessária, deve recorrer a um técnico para acompanhá-lo. Na compra de um produto usado, ter certeza de cada detalhe é muito importante. Mais ainda, é o primeiro passo para finalmente entrar em negociação, pois qualquer defeito deve ser usado como argumento para conseguir um preço melhor. Se gostou das dicas, deixe seu like e se inscreva.